Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves. E eu vim falar de um assunto delicado aqui agora, sobre a suposta elite global, reptiliana, um assunto que causa tanto desconforto, aí muita gente não acredita, muita gente acredita que existe aí uma raça humanoide reptiliana. E assim, como eu não dei minha opinião sobre isso, eu gostaria de dar aqui minha opinião agora. Minha opinião é que eu não acho impossível, tá? O que acontece é que toda vez que alguém começa a apresentar alguma teoria, no caso, essas imagens que vocês estão vendo passando aí atrás retrata um pouco isso. E no final assistam que eu vou passar alguns vídeos que eu achei interessantes e fazer um comentário aqui abertamente sobre o que eu penso sobre isso. Na realidade, historicamente falando, em todas as culturas antigas, se tem a figura dos reptilianos, e vocês vão ver algumas passando por aí, aqui atrás. Então o que acontece, gente? Na própria escritura, nós temos lá o exemplo do Jardim do Éden. Logo no início ali, você tem a presença da serpente, Então, enganando Eva ali e Adão. Então você tem, em outras culturas, seja fenícios, egípcios, também a presença forte, dos reptilianos, e você vê entre os maias, os incas, seja várias culturas, você tem a figura da serpente. Inclusive as culturas orientais também tem muito, na cultura hindu, nas culturas orientais, chinesas e tal. Então você tem a presença realmente dessa questão de répteis nas culturas antigas. Só que toda vez que você vai começar a apresentar um estudo sobre algo, algo que tem que ser pesquisado, estudado, a elite ela trata de criar, uma pessoa, uma figura que acaba tentando distorcer o fato, porque na realidade eles tentam, essa Matrix foi criada para nos transformar prisioneiros, não só de forma física como de forma mental também. Então toda vez que começa a se estudar um fato, eles criaram lá o David Icke, por exemplo, que é o David Icke vai falar que são seres de outras galáxias e tal, já vai levar para um lado, meio realmente conspiratório. Eles criam, aí eles já apontam o David Icke como teórico da conspiração. O David Icke, que era um repórter da BBC, repórter esportivo, e acabou escrevendo um livro acerca dos reptilianos, mas já levando para um lado meio mítico, da coisa. Mas quando você estuda um pouco o assunto a sério, você fica muito impressionado realmente, porque em todas as culturas você tem a presença desses supostos répteis, humanoides, reptilianos humanoides. Então como se daria isso, na minha visão? Não que eu estou falando que eu acredito 100%, mas eu tenho uma visão sobre isso. Então se está lá nas escrituras que realmente uma serpente, na escritura fala muito sobre isso também, sobre as serpentes e tal. E um momento importante da escritura, é quando ele cita que os filhos de Deus, se agradaram, das filhas dos homens, e aí eles, praticaram o que tinha que praticar, e nessa nasceram aqueles semideuses, Então a Bíblia, em algumas partes, ela separa algumas raças, A raça humana, ela cita gigantes, ela cita esses filhos dos deuses com os filhos dos homens, com as filhas dos homens. Então ela faz algumas separações. É óbvio que depois do dilúvio você tem ali Noé e sua família, mas também nem todos morreram naquele dilúvio. Então seguiu. E o que se tem é que essa raça, de semideuses ou humanoides reptilianos, eles sempre estiveram no poder. Por exemplo, citam, Nimrod, inimigo, e sempre foi inimigo. Essa raça sempre foi inimiga do Criador. Então não só a raça Satã, ele estava no Éden, como ele continua aí, tanto que o mundo foi entregue a ele, Sobre a questão das prisões eternas, isso aí, nessa relação de espaço-tempo, é o que a gente não consegue compreender muito bem, que eles ficariam aprisionados por 1000 anos e depois seriam soltos. Então tudo isso
O tempo e o espaço em dimensões diferentes não passam como passam para nós. Isso é porque é preciso ser entendido. Então, na realidade, aqui ele estava no Jardim do Éden, tá? A serpente estava no Jardim do Éden. A mesma serpente estava quando o Messias esteve aqui na Terra, tá? O Messias, que nos salvou, né? Então ele estava lá presente no momento do Messias. Ele estava presente quando ele tentou, levou ao deserto, levou a um lugar alto, tentou o Messias de várias formas, e ele mesmo disse ao Messias: este mundo e todas as riquezas foi entregue a mim. Então as riquezas, tá? O poder do mundo foi entregue a serpente, né? No caso, né? Que é a Satã. Então por que não pensar que realmente essa elite é dominada e é composta por esses seres, né? Algo interessante sobre isso é que, então, o Messias responde a ele, só para terminar, que o reino dele não era deste mundo, né? Então, você parando para analisar o que eles todo o processo que essa elite criou, né? Em torno de mentiras, por exemplo, mentiras científicas no campo da política, e essa elite global que eu chamo lá do topo da pirâmide, que a gente pode conhecer também desde que algumas pessoas começaram a surgir na internet, né, como Rubens, como vários outros, né? Então, essa elite, o topo da pirâmide, né, da elite, que a gente conhece como elite global, governo das sombras, senhores do mundo, elite essa que o Kennedy disse muito bem, que tudo que eles fazem é encoberto, não sai nas primeiras páginas. E atrelado, tá, a essas culturas antigas, que sempre a presença dos seres lá, répteis, esteve presente, tá? Em desenhos, em pinturas rupestres, né? Provavelmente conhecem em esculturas. Então é algo que a gente tem que pensar, pesquisar e imaginar. Então o que acontece? Algumas supostas características desses seres que a gente tem conhecimento é que, por exemplo, algumas espécies de espasmos musculares, né, devido por eles serem répteis, então alguns espasmos musculares de algumas pessoas representariam então aquela pessoa sendo um réptil. Outra coisa interessante, então no caso eles sempre estiveram, como o poder, as riquezas foram entregues a eles sempre tiveram no poder. Então sejam os grandes reis, os grandes imperadores, né? Então hoje você tem algumas famílias poderosas no mundo, como a Rockefeller, a Rothschild, a família Windsor, né, que é lá da Rainha Elizabeth, e você tem outra, a família Habsburg. Então você tem várias famílias, né, detentoras do poder mundial. Essas famílias, eu não gosto de falar 13 porque vai para um lado, né, teórico da conspiração. Que a gente está apresentando aqui são fatos históricos, tá? Porque a história, ela também é um fato. Se você vê na história aqueles seres serpentes em várias culturas, aquilo ali deve fazer algum sentido. Então você vê, então várias essas famílias, são 13, são 15, são 20, eu não sei, mas que elas detêm metade, por exemplo, das riquezas do mundo, estão nas mãos desse topo da pirâmide, isso é fato. Então, quando Satã diz ao Messias que tudo foi entregue a ele, né, todo o poder, todas as riquezas, e ele podia dar ao Messias, o Messias disse: o meu reino não é desse mundo, né? E sempre foi claro para nós, para a gente, pro que ele escolheu, para aqueles que o Messias escolheu, o Criador escolheu para o mundo vindouro, dizer claro para nós: juntar tesouro na terra, onde a traça consome. Então várias questões, tá? Então algumas características desses supostos seres humanoides, né, é que eles podem tomar a forma humana, tá? E David Icke já leva para um lado, né, como se fosse algo, leva para um lado muito esquisito. Eu não vou nem citar aqui porque é até complicado de se entender o que David Icke explica, né? E eu teria que reler também, muito tempo que eu não leio ali os argumentos de David Icke. Então o que acontece? Quando, por exemplo, uma das características são alguns espasmos musculares. Inclusive eu vou mostrar uns vídeos muito interessantes. Outra característica importante também que eu percebo, tá? Que eu percebo não, que todo mundo pode perceber, é muito interessante, é a linhagem familiar dessas pessoas. Por exemplo, de Barack Obama ser primo de 11º grau dos Bush, né? A família Obama ali ter
tudo está intrinsecamente ligado, que ao mesmo tempo com a Rainha Elizabeth, com a família Bush também, todos são meio que parentes, né? Aí você vai a Brad Pitt, a Angelina Jolie, a Princesa Diana. Então essa árvore genealógica em que eles estão interligados, né, também é muito interessante. Então algumas características seriam esses espaços. Isso não tem nada a ver, tá, gente, com cor, raça, etnia, nada disso. Até isso eles propõem para dividir o gado, mas não tem nada a ver com isso, tá? Você vai ver aí, inclusive, figuras, por exemplo, de pele negra, que também poderia ser esses seres humanos, esses humanoides reptilianos, né? Então eles possuem algumas características, né? Uns, por exemplo, eles caracterizam como puros e outros são misturados, né? Então, na realidade, o que faz com que eles adquiram a forma humana, talvez primeiro foi um cruzamento, né? Então, por si só, um cruzamento quando cita na escritura filhos de Deus com os filhos dos homens, houve um cruzamento. Então você tem os puros, né? Então você tem a presença de Ra-Satã na história, né? Seja no princípio, quando enganou Eva, em outras partes da escritura, você tem a presença dele. Mas ele também, mas o interessante é que ele não estava só, né? Então, e se esses reptilianos sempre estiveram aqui, né? Disfarçados na forma humana e ocupando o poder, é algo a se pensar, né? É algo a se questionar também. Outra característica é que para eles manterem a forma humana, eles precisam consumir sangue, né? Então você tem várias histórias ligadas à licantropia, a vampirismo, né? A história de vampiros, a história de lobisomens, né? E sangue, principalmente sangue jovem, né? De pessoas jovens, de criança, adolescente, por exemplo. É o que sustenta eles mantendo a forma humana, né? É o que sustentariam esses seres mantendo a forma humana. Então é impressionante, por exemplo, o número que a ONU deu, agora que eu acabei lendo há poucos dias, do desaparecimento de crianças, né? 1.200.000 crianças por ano. Isso nos dados que a ONU recolheu dos países que apresentam algum dado, né? Porque muitos países, por exemplo, africanos, principalmente aqui do hemisfério sul, Brasil, inclusive, não tem um banco de dados, não tem assim dados muito precisos sobre esses desaparecimentos. Isso é claro, mas 1.200.000 crianças, né? Sobre o tráfico de crianças também. Então muitos são para trabalho escravo, para prostituição, pedofilia, mas também muitas desaparecem e nunca mais são vistas. Então 1.200.000 crianças, isso só nos dados do que a ONU conseguiu coletar, isso por ano, é preocupante realmente. Eu lembro até da história aqui de uma pessoa aqui no Brasil, no cinema, se foi no Maranhão, uma reportagem que saiu na Record, de 40 crianças que sumiram ali naquele interior, e o cara acabou sendo preso. E ele falou, quando eu abrir minha boca em júri, vai ter muito deputado, senador, políticos aí envolvidos. E ele falou ele disse bem claro assim, ele falou, eu recebia R$500 por cada criança. Então o que eles faziam com as crianças lá, eu não sei. Então essas histórias, que não é só essa, tá? Tanto no Brasil como no mundo inteiro, desaparecimento de crianças é muito preocupante e nos faz pensar. Por exemplo, eu peguei os dados dos Estados Unidos, tá? São 450.000 desaparecimentos por ano, né? Nos Estados Unidos, de crianças e adolescentes. Muitos envolvidos com fuga, né? Própria fuga da criança e tal, mas a maioria fica sem nenhum, as crianças desaparecem mesmo, e fica sem nenhum, nunca mais é encontrado. Então, realmente 450.000 crianças, eu não lembro se é por ano, agora na realidade, mas eu acho que é. Eu estava até com a imagem, depois eu vou confirmar, se não for, depois eu faço um adendo. Então, mas por exemplo, os Estados Unidos, né, um país como ele não tem também um banco de dados de desaparecimentos de crianças. Isso é muito interessante. Quase país nenhum tem um banco de dados de desaparecimento de crianças e adolescentes. Vocês não acham isso muito estranho? Por exemplo, a União Europeia, todos os seus países que são membros da União Europeia, ela não tem um dado de desaparecimento de crianças. O que ela tem são alguns pequenos dados de que os países
ela tem que demonstrar para ela, e ela não tem, mas não tem uma noção de quantas crianças desaparecem. Isso me lembra de quando eu fazia faculdade de serviço social. Eu fui a uma palestra na OAB aqui de Niterói, com a presença do Ciro Darlan, né, aquele famoso desembargador da infância e juventude. Então ele falou isso aqui sobre o Brasil também. Ele disse o seguinte na palestra, eu lembro das palavras dele, nunca mais me esqueci das palavras do Ciro Darlan. Ele falou assim, ele disse assim, o Brasil tem, por exemplo, um banco de dados, tá? O Ciro Darlan falando, o Brasil tem um banco de dados para saber quantos carros são fabricados no país. Agora, o Brasil não tem um banco de dados para saber quantas crianças desaparecem. Então, o Ciro Darlan demonstrando muita irritação com isso, entendeu? Ele estava muito até bem nervoso na hora que ele falou isso. É impressionante como o Brasil tem um banco de dados para saber quantos carros são fabricados, mas não possui um banco de dados para saber quantas crianças desaparecem. Então, realmente, são coisas que fazem a gente pensar, né? O que é muito estranho, realmente. Então, nesse caso, seria o sangue de crianças e adolescentes, principalmente, que eles se manteriam, né, com a forma humana. Outras características, então, que a gente vê na escritura. E sobre comer sangue, né, é interessante que na escritura cita muito isso também, pedindo para não comer sangue. Isso tem muito na escritura. E se supõe-se que, se na escritura tem muito essa história de não comer sangue, supõe-se que se alguém comia, então, que existia uma gama de pessoas que comiam sangue, que tinham essa prática, né? E era proibido, a escritura falava muito, na lei de Moisés, inclusive, se não me engano, pagava com a vida, né? Porque talvez fosse até evitar uma infiltração desses seres no seu povo, né? Você evitar que eles comessem sangue. Mas como hoje tudo mudou, né? Então, na realidade é muito estranho isso, né? Realmente, esses répteis, então, seriam, no caso, seres que já estavam, o Criador, quando fez o mundo, ele colocou, quando diz lá que expulsou a Satã, e não expulsou a Satã sozinho, expulsou com mais um monte, e se eles estão na Terra desde o princípio até os dias de hoje, já que o mundo foi entregue a eles, né? Todo o poder, então existir essa elite global reptiliana, inclusive, tem base nas escrituras, né? Então é algo pra gente, eu pelo menos eu penso muito, pesquiso um pouco, né, na medida do possível e do tempo, mas é algo, algo que eu nunca falei aqui no canal abertamente, assim, né? Então eu separei esse vídeo para falar sobre isso e fazer vocês pensarem um pouco nessa suposta elite global reptiliana. Então, você pegando as escrituras, analisando fatos históricos, como a presença desses seres estão em várias culturas, inclusive na escritura desde o princípio, né? A questão, então você aliando tudo isso, todos esses fatos, né? E que eles criaram essa matrix ideológica, filosófica, científica, então realmente é algo para a gente pensar e analisar. Então é isso, eu vou deixar aí para vocês agora alguns vídeos interessantes sobre esses espasmos musculares que tem muito na internet, sobre o olhar, né? Então é algo para a gente pensar aí, fiquem com os vídeos. E se gostaram do vídeo, mete o dedo no like, quem não é inscrito se inscreva. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço.